Olá, eu sou Emílio Rodrigues, estou falando aqui da Casa do Barista aqui no Rio de Janeiro. Me pediram para falar sobre a água e sobre o café, né? Eu vou dizer para você que eu tenho assim uma certa antipatia quando eu tenho que falar sobre a água num programa de televisão, mas eu vou dizer por quê. Na verdade, a água é fundamental, porque toda vez que chama a gente para um programa de televisão, querem saber sobre a água, a temperatura da água, se é 90, se é 100 graus, e isso me chateia, porque eu acho que tem tanta coisa tão bacana para se falar sobre café, mas a água sim é fundamental. Vamos falar sobre a água. A água é esse elemento que dá vida a tudo. O café também. 95% do que existe dentro de uma xícara de café é água. Então, a água é um elemento fundamental quando a gente fala de qualidade do café. Quando você for preparar um café, a temperatura da água, ela é fundamental sim. Você tem que ter aí uma temperatura, a água não deve estar fervendo, todo mundo já sabe disso, já foi falado em vários programas de televisão. Não deve se ferver a água deve estar numa temperatura em torno de 90, 95 graus. Se a torra for muito escura, você pode até abaixar um pouco a temperatura da água para 85, 86 graus, que vai dar certo. Mas outras questões são fundamentais para a gente entender a importância da água no processo. Por exemplo, se você tiver uma cafeteria e tem uma máquina de expresso, a sua máquina de expresso ela deve te fornecer a temperatura e a pressão constantes. Temperatura em torno de 90 graus e a pressão de 9 bar. A temperatura e a pressão da água tem a ver com a temperatura da água na caldeira. Caldeira dentro da máquina tem uma caldeira, parece uma panela de pressão, que não pode estar cheia, lotada de água, ela vai estar 2/3 de água para 1/3 de vapor. Esse vapor é responsável por fazer aquele cappuccino, fazer a vaporização do leite, e essa água dentro da caldeira não é a água que você utiliza para fazer o café. Por quê? Para fazer o vapor, você precisa de ter uma temperatura de 115, às vezes 120 graus, para ter vapor. A água do café é água a 90 graus. Então existe um sistema dentro da máquina que a gente chama de termosifão. É um sistema onde a água que vai fazer o seu café, que sai ali na cabeça do grupo onde a gente encaixa o manetone, ela fica circulando como se fosse uma serpentina que passa na área de vapor da caldeira e entrega aquela água sempre à mesma temperatura. É por isso que a principal, talvez, função de uma boa máquina de expresso é fornecer temperatura e pressão constante. O que significa isso? Significa que se eu precisar tirar 100 expressos um atrás do outro, todos eles vão sair com uma temperatura equivalente ou muito próximas. Quanto mais uma máquina for capaz de fornecer a temperatura constante depois de várias tiradas de café, de várias extrações, melhor esse equipamento. Hoje em dia existem equipamentos tão sofisticados que eles não só fornecem a temperatura constante, como eles indicam num painel digital com a temperatura que entrou e a temperatura que saiu numa mesma extração. Tão importante que isso é no mundo do café. Isso porque quando a gente vai extrair um café, principalmente para quem pretende fazer essa extração de forma comercial, uma das coisas importantes é a padronização, ou seja, toda vez que eu entregar um produto, no caso a xícara, para o meu cliente, ele deve ter um padrão confiável, ou seja, eu forneci um padrão que a pessoa identifica. Isso tem a ver com a qualidade da bebida.
E a oscilação da temperatura faz com que o café apresente características diferentes. Como assim? Por exemplo, se eu esquento muito a água, ou se a água está muito quente, ela fornece energia para o pó, o grão, e isso vai afetar a qualidade do café, fazendo com que o café se torne mais amargo, ou seja, o amargor do café tem a ver com a temperatura da água, uma vez que são os açúcares presentes no grão que, ao contato com o calor, vão ter um sabor de amargo. Ao contrário, se a temperatura for mais baixa, eu vou ter a presença ou a percepção no paladar do café de acidez, de frutado, né? Que são sabores, inclusive, mais adequados para quem aprecia realmente um bom café. Então a temperatura da água é fundamental também, principalmente em todas as extrações, né? No expresso, nos cafés coados, nos cafés, em todos os métodos de extração. É claro que existem gostos diferentes. Tem gente que gosta de café gelado, tem gente que gosta de esfriar o seu café, não gosta de tomar o café quente, tem gente que gosta do café pelando. Mas se você quiser fazer um teste, por exemplo, os métodos de preparo. Tem muita gente que prepara um método, tem como preferência aquela moka, que é a cafeteira italiana, né? A moka é uma forma de fazer o café. Você precisa colocar o fogo ali embaixo da cafeteira, ele tem mais calor, esse calor vai fazer com que o sabor do café seja mais amargo, mais forte, entre aspas. Então é para quem gosta de café com uma sensação mais intenso, mais presente, mais forte, mais amargo. Se você, por exemplo, gosta de um café mais suave, uma cafeteira francesa que você põe, deixa em infusão, espera 3, 4 minutos para poder tomar o seu café, provavelmente essa bebida vai ter menos presença de calor, vai ter mais acidez, vai ter mais suavidade. Então, a temperatura da água tem a ver com a intensidade. Se você gosta de café mais forte, você vai usar métodos que usam temperatura mais forte. Se você gosta de cafés mais suaves, mais adocicados, mais apreciar o cítrico, você procure métodos que ofereçam temperaturas mais amenas. Uma questão, uma metáfora que é bem interessante para a gente identificar isso por exemplo, quando a gente brincava na infância, né, de colocar uma vela acesa e passar o dedo em cima da chama da vela. Se você passar muito devagar, você vai queimar o seu dedo. Se você passar rápido, você não vai queimar. Pois a mesma coisa acontece também na extração. No expresso, por exemplo, o tempo de extração, quando eu aperto o botão e demora 20, 30 segundos para encher a minha xícara de 30 ou 50 ml, depende de como você prefere o seu café, esse tempo da extração é fundamental. Quanto mais fino for o grão que você moer, mais demora a passar. Quanto mais tempo, mais calor vai ser colocado no processo. Quanto mais calor, mais amargo o café. A mesma coisa vai acontecer quando você passa muito rápido. Menos tempo de extração, menos contato com a água, menos presença de substâncias, e aí você vai ter um café subextraído. Ao contrário, você vai ter um café super extraído. Então, uma questão de um entendimento lógico. Existe uma relação entre a temperatura da água, a qualidade da água. É claro que essa água precisa ser filtrada. Você tem que ter um filtro de carvão ativado e um filtro de celulose. O filtro de celulose tira os resíduos da água, né? Limpa a água, e o filtro de carvão ativado retira o gosto de cloro da água. A nossa água aqui no Brasil costuma ser uma água com bastante cloro, e o cloro afeta diretamente a percepção dos sabores do café. Então, antes do café entrar numa máquina de expresso, ou mesmo quando você vai fazer os métodos de extração, é bom filtrar essa água no filtro de carvão ativado e de celulose. No mais,
Cada um tem a sua maneira de provar o café, de gostar de um café mais suave, mais intenso, e faça essas experiências em casa. Procure oferecer, por exemplo, menos calor ou mais calor, e procure perceber a diferença do paladar amargo, do paladar ácido, que a gente sente mais nas laterais da língua, né? E ver qual que mais te agrada. Isso tem muito a ver não só com a qualidade, mas também com a temperatura da água, que vai muito além de simplesmente deixar ferver ou esfriar a água que você vai fazer o café. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a gente aí, estamos presentes para o que vocês precisarem. Um abraço, até a próxima.